Efésios, capítulo 2, verso 1 a 10, estaremos fazendo essa leitura de forma alternada e depois fazendo uma breve reflexão desse texto, buscando tratar sobre o assunto proposto dentro do tema anual da nossa igreja, na visão da doutrina da salvação. Efésios, capítulo 2, verso de 1 a 10, de forma alternada. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Não de obras, para que ninguém se glorie. O objetivo do estudo dessa noite é entendendo o avivamento à luz da teologia. Nós já estamos finalizando o nosso terceiro mês, nós já tivemos vários sermões, vários estudos, tivemos o nosso acampamento, a qual se tratou deste assunto, tivemos no último final de semana a nossa série de conferências, falando sobre avivamento. Aí a pergunta que você responderá ao seu coração: você está avivado? Você tem buscado este avivamento? O que você aprendeu com esses estudos, com essas palestras e tem aplicado na sua vida? Muitas vezes nós estamos ouvindo, estamos vendo, mas estamos entendendo verdadeiramente aquilo que estamos ouvindo? E ao entender, estamos praticando essas coisas que temos recebido a cada dia? Horas e horas de sermões, palestras, textos lidos, o seu ardor por Cristo, pela obra, pela redenção, por você ser salvo, por buscar este querer de Deus na sua vida, aumentou pelo menos 1%, 2%, 10%, 20%? Como que tem sido desde domingo passado, nesses 2 dias, você orou mais, você leu mais a Bíblia, você, como o pastor enfatizou, você esteve apaixonado por Deus nesses últimos dias, a ponto de acordar de manhã e ler a palavra de Deus e orar e meditar, ao sentar na refeição, olhar todas as dádivas que o Senhor deu, chegar ao final do dia de trabalho, você bendizer a Deus por tudo que o Senhor fez por Ele, que Ele fez por você, e você render graças ainda e dizer que você é salvo. Você está com ardor por essas almas que ainda não conhecem esse Evangelho, que estão mortos nos seus delitos e pecados, e como estudamos aqui nesses dias, talvez é seu familiar, é seu vizinho, seu melhor amigo de trabalho, seu melhor amigo de infância, que ainda não conhece essa graça misericordiosa. Por isso vamos estar trabalhando alguns versos à luz da nossa teologia, a qual entendemos como ordem da salvação. Então o verso 1 diz assim:
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A primeira ação do avivamento é dar vida. É a pessoa que está morta. E as nossas obras, elas são mortas. Podemos fazer boas coisas, boas caridades, sermos legais com as pessoas que estão ao nosso redor, tratar bem os bichos de estimação, isso todo mundo faz. Mas uma vez que eu estou morto, eu não tenho ação. As minhas obras estão mortas. Não há fôlego de vida, não há em nós exalando coisa boa. As pessoas que morrem, em segundo, o seu corpo já se esfria, já se endurece, não há nenhuma ação, não há nenhuma motivação nesse corpo. Por isso é necessário que Deus nos dê vida, que Ele nos sopre em nós o fôlego da vida, para que possamos exalar o bom perfume. O texto vai dizer que estávamos mortos. E quem é morto não fala, não mexe, não se age de forma alguma se alguém não mover. O próprio Jesus, quando ele vai ressuscitar Lázaro, o que ele fala? Desata o pé dele, tira ele de lá, ele está preso. Ele chama ele dá uma voz para ele. Quando Jesus cura a pequena filha, diz: Talita, come, menina, levanta, saia dessa posição que você está. Então a primeira ação do avivamento na vida de uma pessoa é esse chamado, que começa pela palavra de Deus. Quando nós pregamos, quando nós anunciamos, quando nós falamos para as pessoas que elas estão mortas, que elas estão vivendo em pecado, que o que elas fazem é contrário à palavra de Deus. Isso é o primeiro chamado do Evangelho. Quando a pessoa ela não ouve nada, ela não entende nada, ela não compreende nada de Deus, ela vai ouvir a voz de Deus no seu coração. Através da sensibilidade do Espírito Santo, ela vai começar a ler os textos da palavra de Deus, e isso vai encontrar guarida no coração dela. Vai trazer esperança, vai trazer um novo vigor, vai trazer uma nova perspectiva de vida. Por isso que muitas pessoas que ainda não são salvas, não são escolhidas pelo Senhor, elas leem a palavra, mas continuam mortas, espiritualmente, porque ainda elas não receberam essa ação de Deus. E muitas vezes, talvez você já passou por essa situação, onde você prega, você fala, você convida a pessoa a vir à igreja, mas não há essa sensibilidade espiritual, e ela entra e sai da igreja, vários cultos, e não muda de vida. Então é necessário que o Espírito Santo de Deus adentre esse coração através da palavra, e isso vai nos mostrar que tanto esses que estão ali fora, esses que não ainda ouviram a palavra de Deus, o próprio texto vai nos dizer que estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andássemos outrora. Talvez você vai olhar: não, eu nasci no lar evangélico, eu fui bem criado pelo meu pai e minha mãe, eu crio bem meus filhos, eles não cometem nenhum pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós, todas as nossas obras, antes da ação do Espírito Santo de Deus, elas estão sujas, elas estão contaminadas, elas estão manchadas por este pecado. Então não há nada de bom do que nós fazemos. Então muitas vezes nós repreendemos, nós exortamos, às vezes até não queremos parte com essas pessoas. Assim éramos nós, outrora, como vivíamos na natureza caída. Por isso precisa dessa ação de Deus. Por isso que senão nós estaríamos como muitos estão fazendo agora, seguindo o curso deste mundo, achando legal, achando interessante fazer as coisas erradas, ainda postar, divulgar ou ridicularizar talvez você quando for corrigir essa pessoa. Então é necessário que essa ação de Deus ela seja feita na nossa vida, porque olhamos para alguns textos que a própria palavra nos diz, exemplo daquele homem que viveu anos
na presença de Deus, como Adão e Eva. Eles estavam ali vivendo no jardim de Deus, mas a primeira vez que eles ouvem o pecado, o diabo os atenta e apresenta uma tentação para eles, eles não resistem e caem. Então, ali, naquele momento, o homem passa a estar morto nos seus delitos e pecados. Nós temos outro personagem que é Nicodemos. Conhecia a lei, manuseava, ensinava, era um homem sábio, era um homem eloquente, ele era mestre. O próprio Jesus fala: você é mestre, você ensina. Talvez algumas passagens não diz, mas talvez como o texto diz que Jesus estava desde a infância ali frequentando a sinagoga. Quantas vezes Jesus talvez não viu Nicodemos pregando, ensinando na sinagoga? E agora esse Nicodemos se recorre a Jesus, e Jesus fala que ele precisa nascer de novo. Então tudo que ele fazia era debaixo da lei, mas agora ele é nascido de novo. O próprio Jesus expõe isso na parábola do filho pródigo. Foi criado por um pai amoroso, um pai que dava, um pai que ensinava tudo para ele. Mas uma hora ele resolve: não quero os seus conselhos, não quero os seus ensinos, não quero ir mais à igreja, não quero frequentar o que o Senhor me ordenou, eu vou viver minha vida. Mas quando ele está lá no seu lamaçal de pecados, lembrando dos erros que ele fazia, o que ele diz? Ele começa a lembrar do Pai, começa a lembrar da palavra, dos ensinos, daquilo que o Pai lhe ensinou, e ele se arrepende e retorna ao Pai, e o Pai recebe ele de braços abertos. Assim é o Senhor Jesus. Eu e você estamos toda vez ouvindo a palavra, e quantas vezes nós pecamos? Quantas vezes nós erramos novamente? Quantos aqui que talvez fizeram alguns votos diante de Deus, não foi diante do pastor Sávio, nem do pastor Everson, que essa semana seria diferente? Que você ia ler um capítulo por dia, que você ia orar mais, e já estamos pecando nisso. Por isso é necessária essa ação da palavra de Deus entrar em nossos corações e nos dar vida, e essa vida ela precisa ser vivida com intensidade. Como foi enfatizado, e aí vamos aproveitar o ensejo da nossa série de conferências, né? O pastor falou muito sobre essa palavra: paixão, ardor, vigor, disposição. Quando estamos apaixonados, saudosos aí, namorados, né? Nós fazemos um esforço a mais. Nós estamos cansados e aceitamos o convite da nossa namorada para estar próximo, para estar com ela, e ir no local que ela está nos convidando. Fazemos algumas economias financeiras para agraciar a nossa amada, ao nosso filho. Fazemos um esforço, porque estamos com desejo de estar próximo daquela pessoa. E pelo Senhor, pela obra, será que acordamos todo dia com essa disposição de fazer um amor maior pela causa do Senhor? Hoje eu vou evangelizar 10 pessoas. Senhor, hoje eu só evangelizei uma, amanhã eu preciso evangelizar 2, Senhor. Eu preciso, ó Pai, orar pelos aqueles pecadores que trabalham comigo. Fazemos isso? Da mesma forma, é necessário que o Senhor nos faça esse ardor, para que senão nós estaremos seguindo o curso deste mundo. O verso 2 diz: nos quais andássemos outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Uma vez que eu sou salvo, uma vez que eu sou remido, uma vez que eu ouço a palavra de Deus, essa palavra produz em mim regeneração. Eu não estou mais sensível, meu ouvido não está mais tapado para ouvir a voz de Deus. Agora eu não ouço mais a voz do diabo me atentando: faça isso, ninguém está fazendo, ninguém está vendo, pode fazer, não vai dar nada não. Agora eu estou sensível a ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus que me diz: não faça isso, isso é pecado, isso é errado. Isso se chama conversão.
Eu estava no curso deste mundo, agora eu estou convertido, eu estou virando, eu virei a rua, eu estou voltando para os braços do Pai. Então eu busco cada vez mais me parecer com Cristo. Eu passo a ter a voz de cristão. Eu vou falar as coisas de Cristo. Eu vou ouvir as coisas de Cristo. Então eu começo a me abster das coisas deste mundo, dos vídeos, dos filmes, das séries, das coisas que esse mundo está viciado em fazer. E o contrário a isso, eu passo a ler mais a Bíblia, ouvir mais, vir mais à igreja, participar de tudo que envolve Cristo. Como diz, aonde tiver uma porta aberta de Cristo, eu estou lá. Aonde tiver uma Bíblia aberta, eu estou falando dela, eu estou compartilhando. E aí precisamos trabalhar isso, porque uma vez que eu não estou mais ouvindo as coisas deste mundo, eu só ouço a palavra de Deus, já brotou em mim uma regeneração. Essa regeneração vai me dando sensibilidades espirituais, de ver a aparência do mal, de ver a tentação, de ver um coração aflito e ter palavras para falar com essa pessoa. O que você está fazendo é errado. E isso vai te levar à condenação eterna. Nós não queremos o bem dos nossos familiares, dos nossos amigos. Não queremos a cura, como oramos aqui pelos nossos irmãos que estão enfermos. Mas se eles não se arrependerem, eles vão para o inferno. E muitas vezes, como posso dizer, eu tive o privilégio de trabalhar numa empresa por longos anos, e passamos 10, 15, 20 anos com pessoas, e será que, quantas vezes negligenciamos de falar do amor de Deus para essas pessoas? E talvez você saiu da empresa e ninguém sabe que você era cristão, porque talvez estamos vivendo o curso deste mundo. Mas uma vez que eu e você fomos chamados por esse evangelho, fomos regenerados e houve em nós uma conversão, o verso 3 diz assim: entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mais uma vez, o autor aos Efésios vai trazer isso à memória, que toda vez que nós desobedecemos a palavra de Deus, nós ainda somos filhos da ira, filhos rebeldes, filhos bastardos, filhos que não têm pai, não tem quem ama, não tem quem cuida. São pessoas que afrontam sempre aqueles que querem controlar eles. Mas uma vez que somos chamados, somos convertidos, somos regenerados, agora nós somos adotados. A adoção é algo sublime na ordem da salvação. Deus olhou para toda a sua vida de pecado, para todos os seus anos que você está pecando até hoje, e que ainda vai pecar, e Ele falou assim: eu vou enviar um Salvador para morrer pelos presbiterianos de 2025. E isso se chama redenção. Houve um pagamento, havia uma dívida que eu e você não podemos pagar. Faça uma conta rápida aí de quantos anos você tem de vida. Se cada dia você matasse um animal pelos seus pecados, fizesse a conta de quantos pecados cometemos nesse dia, olha o tamanho da sua dívida. Talvez você poderia comprar os animais, mas ainda estaria sobre o peso da lei. Por isso que Jesus veio, e ao Ele morrer, Ele rasgou o véu, que não há mais separação, não há mais sacrifício, não há mais intermediador, não há sacerdote, não há sumo sacerdote, não há um animal morrendo por mim, não há um substituto. Agora eu diante de Deus, através de Cristo. Então, toda vez que eu cometo um pecado, Jesus está pagando essa dívida. Mas não é melhor eu parar de pecar de uma vez por todas?
Seria bom, né? Então teríamos que morrer agora. Porque pecamos por pensamentos. O texto fala, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós iramos, nós às vezes ficamos enraicíveis, temos ódio no coração, desejamos matar alguém, ou não? Temos a ira, desejamos mal para algumas pessoas. Em contrário, deveria ser alvo das nossas orações. Deveríamos agir com misericórdia, deveríamos agir com um grande amor, porque essas pessoas estão totalmente cegas espiritualmente. Por isso que elas fazem o que fazem. Por isso que elas vivem no curso deste mundo. Por isso que Deus olha e vê elas como filhos da ira, filhos da desobediência. Mas aí vem a dádiva maior. Verso 4, peço aos irmãos que façam a leitura do verso 4 e o verso 5. Que maravilha desse texto, né? Depois o autor aos Efésios narrar que eu e você éramos pecadores, eram miseráveis, que não havia nada de bom em nós, o Senhor cumpre aqui João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor não cobrou de nós nada. Do contrário, Ele deu de forma gratuita. Jesus veio a este mundo e serviu, sendo servo. Ele foi para a cruz, não há nada. Os próprios acusadores, julgando ali os juízes que estavam inquirindo Jesus, não há nada de errado nesse moço. Julgue agora segundo a lei de vocês. Porque os judeus acusaram ele de blasfêmia, por ele se dizer filho de Deus. Essa foi a sentença de Jesus. Não havia nada de errado. Por isso que ele é o Cordeiro perfeito. Não havia nenhuma culpa, não havia nada de errado em Jesus. Mas ele é crucificado e é titular Rei dos Judeus. Não é rei de Roma, não é rei é o rei de vocês que vocês estão matando. E aí tem o próprio Herodes vai dizer, eu lavo as minhas mãos. Eu não tenho culpa desse inocente. Mas esse Jesus, lá em Isaías 43, 44, 45, 47, até o 53, vai narrar tudo isso que já estava proposto. Tudo isso que estava designado. Que Jesus haveria de vir a este mundo e sofrer por mim e por você. Há neste mundo, e como os nossos missionários têm elencado isso, vários povos, várias nações que ainda não ouviram dessa misericórdia, deste amor. Eles continuam vivendo o curso deste mundo, seguindo seus deuses, segundo as suas idolatrias. Se o nosso Deus misericordioso, quando Ele foi lá e chamou Abraão, que estava fazendo ídolos, estava vivendo uma vida medíocre, debaixo de tendas, e chama ele para ser pai de uma nação inteira. Ele chama a mim e você. Quantos homens que tiveram a vida toda pecaminosa, maledicência, de forma vil, e Deus os transformou, Deus os regenerou. Mas é necessário que eu e você façamos essa mensagem seguir. As boas obras, elas serão evidenciadas quando eu e você anunciarmos Cristo. Ele já preparou isso para mim, para você anunciar isso. E às vezes condenamos o governo, condenamos as pessoas, condenamos a prática que elas vivem, mas nós não alertamos elas que elas estão debaixo dessa condenação. Por isso é necessário que eu fale, rapaz, eu era um pecador como você, eu era um miserável como você,
Eu nasci no lar evangélico, mas eu tive pensamentos errados, eu tive atitudes erradas, mas Deus me converteu, Ele pode converter você. Eu não tenho nada de bom, você não me conhece, você não sabe o que passa na minha cabeça. E você pode apresentar isso e chamar essa pessoa que talvez eu e você consideramos a pessoa mais abominável, chamar ele de irmão. Porque ele e eu e você seremos co-herdeiros de Cristo. O benefício da adoção é receber tudo que está preparado para Cristo. O pastor pregou os últimos domingos, Apocalipse 21, 22, o irmão pastor Natanael pregou sobre isso também. Quando João viu a Jesus, ele viu eu e você, ele viu as heranças que estavam prometidas. Então essa obra da redenção paga por Jesus, agora traz a mim uma herança, sem eu merecer nada. Estávamos destinados a ir para o inferno, para a condenação eterna. E uma vez que eu ouço essa palavra, esse Espírito Santo aplica em mim essa regeneração. Agora eu ouço a Cristo, não vou mais ao pecado, estou convertido a Cristo, então não é eu que me converto, é o próprio Cristo que me converte, que muda a minha natureza. Agora eu sou adotado. E essa adoção, ela vem algo que é necessário para a minha vida e para a sua, que é uma ação também do Espírito Santo, que é a santificação. Não adianta nada eu uma vez me converter ao Evangelho e viver uma vida medíocre, viver uma vida mais ou menos, uma vida, como diz o outro, vai empurrando, vou levando, se der eu faço. Uma pessoa avivada, ela não tem preguiça de orar, ela não tem preguiça de ler a Bíblia, ela não tem preguiça de participar dos trabalhos da igreja. Eu creio que se você precisar de cumprir aí uma grade curricular, ou preencher requisitos para entrar em algum concurso, você vai se esmerar, você vai se esforçar, você vai buscar todos os meios necessários para cumprir os requisitos daquele concurso, para receber uma bênção financeira. Todos aqui que se esmeram nisso, sabem o que eu estou falando. Mas você já tem isso garantido, uma herança eterna, que você não tem risco de deflação, de colapso financeiro do país, de troca de governo, isso já está garantido. Era uma herança imarcessível, uma herança que não vai se corroer. Mas é necessário que essa vida ela esteja de igual modo a Cristo, santo, puro, sem mancha, sem defeito. Aí as minhas obras, elas são santificadas pelo Espírito Santo, não pelo aquilo que eu sou, mas a ação do Espírito Santo santifica essas obras, porque nem orar sabemos, o próprio Espírito testifica. Ele vai lá e, Miqueias, ora um pouquinho mais, você está orando muito pouco, a sua oração já é meio que decorada, quando você ora, as pessoas já sabem quais as palavras que você vai dizer, você fica 2 horas vendo uma partida de futebol, mais 15 minutos de oração, é isso que o Espírito Santo faz comigo e com você. Eu falei assim, Miqueias está orando muito pouco, ele está só orando pelas coisas terreais. É isso que o Espírito Santo faz, quando você coloca na consciência, que você percebe que você está sendo fraco na fé, que às vezes lemos mais a Bíblia aqui durante o culto do que em casa. Faça análise na sua vida, estou colocando eu, como líder, como presbítero, nós trabalhamos isso aqui na palestra com o pastor Sávio, se tornamos profissionais da Bíblia, lemos para estudo, lemos para pregação, lemos para aula, lemos para muitas coisas, menos para edificação espiritual. Então é necessário que essa ação de Deus ela seja completa em nós, e aí vem algo que não espero para vocês agora, mas desejo para todos, que é a glorificação.
É quando eu e você, através dessa obra do Senhor, o verso 6 em diante vai dizer, e eu peço aos irmãos que leia, versos 6 a 10. Quando olhamos para essa passagem, vemos a ação do próprio Deus. Juntamente com Ele, nos ressuscitou. Vocês compreenderam a conjugação do verbo? Você não estava morto? Ou alguém aqui está vivo, ou está morto, ou é assombração? Porque nós já morremos para o pecado. Agora nós estamos ressuscitados no passado. Nós já temos vida e já nos fez assentar nos lugares celestiais. O seu lugarzinho já está lá separado, já está marcado. Como você já tem a sua senha para partir, você já tem o seu lugar garantido na vida eterna. Não depende de mim, não depende de você, é a ação de Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, Cristo, que está aqui, nos deu vida juntamente com Cristo, juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Toda a obra dele, tudo é feito por Ele, Ele fez para que eu e você só obedecêssemos. Foi a mesma ordem que foi dada para Adão e Eva: não coma do fruto. Ele fala para mim hoje, você já está salvo, já está garantido a sua salvação, você já tem um lugar no céu. Por que você vai viver pecando? Por que você vai viver as mazelas deste mundo? Eu já te dei céu, já te dei eternidade, eu dei o meu filho por você, e você vai continuar comendo a farofa, a comida do porco, as migalhas deste mundo, os prazeres deste mundo que são momentâneos, são passageiros, são frívolos, são feitos de contaminação, de sangue, de violência, de maldade, de maledicência. Eu estou te dando vida eterna. Quantas pessoas estão brigando aí para sobreviver 2 dias de vida? Quantas pessoas estão tomando remédios contínuos para mais 1 mês, 1 ano de vida? E Deus dá isso gratuitamente para mim e para você. Adão viveu 900 e poucos anos. Aí a Bíblia não vai dizer quantos anos que ele estava no Éden após a sua queda. Pensa quantos anos Adão ficou lembrando de como era o Éden, de como aquilo era bom. E agora ele está lá sofrendo o calor, a fadiga, o suor. Foi isso que Deus preparou para mim e você. Uma vida de paz, uma vida de refrigério, uma vida de tranquilidade. Mas muitos estão vivendo uma vida medíocre. Deus já te deu isso tudo para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, a bondade para conosco em Cristo Jesus. Nossa confissão de fé, no capítulo 2 das obras de Deus, dos atributos deles, diz assim: Deus é cheio de amor, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é muito bondoso, Ele é verdadeiro, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas aí vem ponto e a segunda parte. Contudo, Ele é justíssimo e terrível em seus juízos,
pois ele odeia todo o pecado e de modo algum terá por inocente o culpado. O mesmo Deus, com todo esse amor, com toda essa dádiva, ele chama Adão à responsabilidade, chama Eva, aplica a sentença para os dois, mas ele vai lá e mata um animal, sangue de um inocente, por um simples pecado de comer uma fruta. Não foi a fruta, foi a desobediência. Quantas vezes eu, como pai, falei para o meu filho, não faça isso, e eu não puni ele, talvez nem dei um castigo, talvez só falei com um tom mais áspero. O Senhor Jesus, o nosso Deus, cobrou em Jesus todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados, pelo primeiro pecado de Adão, da desobediência, de não ouvir a voz de Deus. Eu e você estamos mais uma noite, mais uma semana, ouvindo essa verdade, que eu e você vivíamos uma vida de pecado, mas agora eu ouvi a palavra de Deus, essa palavra habita no meu coração, agora ela precisa me regenerar, transformar tudo isso que era ruim, e não viver mais uma vida de pecado, porque já está garantido. Você não ficaria com vergonha de alguém te acusar de algo que você não fez, ou, se fez, tornar-se público? Não ficamos, como Daniel, corados de vergonha, quando alguém nos pega no susto fazendo algo? Jesus Cristo viu todos esses erros nossos, todas essas falhas, mas Ele nos deu vida, porque o verso 8 conclui dizendo, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é tudo dado, é tudo oferecido, é tudo feito por Ele, nós só temos que crer por fé, e aí nessa fé, não mais viver uma vida medíocre, porque se você é avivado, porque se você é regenerado, se você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora viver uma novidade de vida, é acordar com um sorriso no rosto, com um semblante disposto a agradar a Deus, agradar ao próximo, servir a todos. É chegar no ônibus, bom dia meu irmão, bom dia, graça e paz, Deus te abençoe, hoje nós vamos ter um dia de trabalho, vai ser um dia de pesado, vai ser sofrido, vai ser um sol escaldante, mas obrigado a Deus, porque o Senhor me deu um trabalho. Meus irmãos, eu sei que vocês estão vivendo a vida errada, mas isso e isso é pecado. Essa semana eu estou numa fase nova lá na empresa, e meus colegas lá que têm uma vida mais ou menos, estavam até cantando louvor a Deus. Aí falou, Senhor, manda sol, manda chuva. Eles pediram chuva, porque estava calor lá onde nós estávamos. Você não orou para pedir, eles pediram. Às vezes é isso, nós estamos com as pessoas do nosso lado pedindo sol, pedindo sombra. Senhor, manda mais uma nuvem, tem que terminar isso aqui agora. E nós lamentamos, que dia calorento, que dia fadigado, que dia. E o ímpio está pedindo sombra, está pedindo chuva. E nós já temos tudo isso garantido. E eles estão preocupados só com a penumbra, só com a manchinha da mão de Deus ali, passando ali, com a nuvem que vai embora e vem outro sol mais quente que aquele ainda. E por isso que eu convido a você a aplicar isso a partir de agora no seu coração. Porque tudo que eu e você façamos está contaminado, mas a obra de Cristo, ela foi perfeita. E como o próprio texto de Isaías diz, o Senhor agradou da obra da redenção. Deus agradou moer Jesus, agradou crucificá-lo na cruz, porque Ele viu que Jesus ia morrer, ressuscitar e estaria sentado nas mansões celestiais, aguardando eu e você
após nós cumprirmos o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Lá em Hebreus fala o quê? Que nós estamos rodeados de grande nuvem de testemunhas. Todos os pais da igreja, todos os profetas, todos os apóstolos, todos aqueles que outrora militaram conosco, estão lá de cima aguardando nós. Eles já estão no lugarzinho deles. Seu Silas, meu avô, minha avó, os anciões que aqui outrora me ensinaram, estão lá aguardando. E eu espero que você esteja lá do meu lado, e todos nós como igreja, recebendo o Cordeiro. E eu peço a você que não faça pouco caso dessa obra da redenção. É uma teologia, é um padrão que os nossos teólogos estabeleceram. Mas não adianta nada entender essa salvação, entender a obra da redenção, se eu não aplicar ela na minha vida. Porque será mais um mero conhecimento, um mero diploma, um certificado de conhecimento das coisas de Deus. Mas uma vez que eu pego esse aqui e aplico, eu me torno galardoador, como o texto diz, daqueles que o buscam. Por isso eu convido a você a viver essa nova vida, porque tudo já foi feito por Deus. Só falta eu e você morrermos para sermos glorificados. E eu espero encontrá-los lá nesse local que está preparado para mim e para você. Então faça uma avaliação da sua vida, se você tem vivido e se você está avivado. Se não está, é mais uma oportunidade para você buscar o Senhor. E fala como o próprio salmista: Senhor, aviva, não me repulse da tua presença, traga a alegria da salvação, que eu tenha alegria nos cânticos ministrados nessa igreja, que nas atividades regulares da igreja eu tenho prazer de estar no PG, de estar no culto de quarta-feira, na sexta-feira de oração, nos trabalhos da sociedade, na minha casa, aonde eu for fazer, tudo já está preparado pela gratidão a Deus. Verso 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, não vem de mim, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, da quais Deus antemão preparou para que andássemos nela. Que Deus nos abençoe e continue aplicando a tua palavra nos nossos corações. Convido o pastor Natanael que esteja fazendo a oração final e também impetrando a bênção para os nossos